Seja bem-vindo ao KaizenCast. Eu sou Vitor Corneta, CEO da Kaizen Mentoria, e hoje nós vamos conversar sobre como dar um suporte ao seu filho com o nosso convidado especial, Geraldo, fundador da NAMP Clínica e já tem aí vários anos de experiência com adolescentes, não é mesmo, Geraldo? Muito obrigado pelo convite, Vitor. Estou sempre à disposição. Sou o Geraldo Cavalcante, trabalho na NAMP Clínica e o nosso foco lá nos atendimentos é em crianças e adolescentes. Show de bola. Então, queria primeiro que, antes até de me apresentar, eu queria fazer uma pergunta bem direta, Geraldo. Por que o pai que está nos escutando agora, a mãe que está lá nos escutando agora, deveria escutar um conselho nosso? Queria que você primeiro se apresentasse de, assim, que tipo de caso você já tratou, qual é, assim, o contexto do seu trabalho e da sua orientação. O nosso foco aqui nesse podcast hoje é poder levar essas orientações aos pais para que eles possam construir uma melhor relação e conexão. A partir do momento que os filhos têm uma boa conexão com seus pais, isso faz com que eles tenham mais autonomia, mais autoconfiança. E a gente sabe que se os pais têm um modelo de educação mais autoritário, de muita cobrança, isso vai desgastar e pode fazer com que o jovem tenha mais crenças disfuncionais, que vai repercutir aí na autoestima dele. Entendi. Quais são os principais pontos, assim, as principais situações que são apresentadas a você e que necessitam de resolução lá na NAMP? Geralmente são jovens que não gostam de estudar, que não têm uma boa rotina. E é importante lembrar que aquele jovem que não tem o hábito de estudar, existem algumas razões para isso. Algumas eles podem ter um déficit, ou seja, o famoso TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser jovens que não sabem, jovens que não gostam ou jovens que têm crenças limitantes quanto à sua capacidade. Eu sempre digo que todos nós temos vários perfis. Então, nós assumimos vários papéis. Papel de estudante, papel de atleta, papel de amigo, papel de namorado, enfim. Papel de filho, irmão. E aí, às vezes, o papel de estudante desse jovem não está no seu melhor momento, no seu melhor potencial. E aí eles buscam a terapia para a gente poder desenvolver isso, porque às vezes isso leva a uma ansiedade, uma preocupação e o estresse. E a gente sabe que o nosso fator emocional influencia diretamente no nosso fator atencional, ou seja, muitas vezes o jovem vai estudar, Vitor, ele está ali ansioso, preocupado com o resultado, preocupado, ansioso porque ele não consegue entender e compreender aquele conteúdo e muitas vezes acontece porque ele não está focado ou porque ele não tem estratégias, e aí isso vai repercutir no resultado dele, e consequentemente os pais, né? Querem que os seus filhos tenham um resultado satisfatório, aí vai cobrar, vai exigir, isso desgasta bastante a relação. Então, se eu fosse um pai, eu iria querer lhe escutar porque você tem muita experiência na resolução desses problemas, né? Ajudar a família como um todo, né? O acompanhamento principal é com o adolescente, mas ajudar a resolver a situação como um todo, porque a gente sabe que na vida real nada é um ponto isolado. Exato. Né? Se o adolescente tem uma crença dessa, ou se o adolescente não está conseguindo desenvolver uma habilidade X ou Y, a gente, como pai, tem que tentar dar um auxílio ali nesse processo. E aí, puxar esse gancho aqui também, falar por que você que está em casa deveria também me escutar. Eu sou Vitor, eu dou aula há mais de 12 anos, eu participo aí do processo de treinamento de jovens para alto rendimento já aí há um bom tempo. Acompanhei pessoalmente centenas de adolescentes no processo de ser um melhor estudante. Eu não gosto nem de vincular isso com passar na faculdade. Eu sempre, na minha conversa com os alunos e com os pais, eu digo, olha, se você estuda num colégio muito bom e você for muito bom dentro da sistemática daquele colégio, qualquer outro resultado é consequência. Verdade. Então acaba que o seu foco é ser um aluno bom dentro do que dentro do contexto que você está inserido, né? Então acaba que o meu foco é muito mais fazer com que você seja um bom aluno do que qualquer outra coisa. E um pouquinho, a gente tem uma trajetória que ela desvia um pouco, porque pelo meu background, né, eu sou engenheiro, eu sou especialista também em educação, e o meu foco acabou sendo mais nas técnicas de estudo em si. Eu diria que são coisas muito complementares, né? Não adianta você ou diagnosticar ou ter estratégias pontuais para ajudar um adolescente que tem TDAH, sem você ter as técnicas também de estudo para isso. E nem adianta eu só chegar lá e tentar ensinar uma técnica fora de um contexto que o adolescente ele não vai desenvolver puramente. Então, o ponto
aqui da minha empresa e da minha experiência é ajudar o seu filho a desenvolver uma autonomia em relação à meta, rotina, saber o que ele tem que cumprir todos os dias e fazer com que ele entenda como estudar, para que ele use as técnicas, que são as técnicas de ponta, que, segundo a ciência, melhor desenvolvem o aprendizado do seu filho. E eu gosto muito de relacionar isso com a academia. Às vezes tem um pessoal que chega para mim e fala, não, mas é que eu aprendo de um jeito, eu aprendo daquele outro. E assim, a ciência muitas vezes, a ciência da pedagogia, ela converge. Ela não diz que necessariamente todo mundo aprende de um jeito específico, cada um com o seu. Às vezes, como eu falei, é igual a academia. Por exemplo, por mais que nós tenhamos biotipos diferentes de corpos, se todos nós formos para a academia, depois de um certo tempo, comparado com nós mesmos, nós vamos estar mais fortes. Concordo. Independente do seu biotipo. Exato. Então, assim, é biologia, né? Não é só o achismo. Então, assim, no estudo existe uma coisa análoga. Existem técnicas que é comprovado que, independente se você estuda, aprende mais de um jeito, aprende mais de outro, existem técnicas que é comprovado que vai melhorar o seu desempenho. Ou então, seja, assim, tem que fortalecer. Exatamente. Tem uma base ali a se fortalecer. Se você entra numa conversa, vamos usar um exemplo prático. Se você está em casa hoje escutando a gente e você não tem filho, você não quer aprender a estudar, você não tem como se conectar com o que a gente está falando aqui, qual é a chance de você chegar no final desse episódio? Qual é a chance de você ter o interesse e se conectar com esse conteúdo? É muito baixa. Agora, se você está num contexto de um público que se interessa pelo que a gente está falando, você vai prestar mais atenção. Verdade. Então, não é sobre, eu tenho TDAH ou não tenho TDAH que eu vou conseguir prestar atenção ou não vou conseguir prestar atenção em todos os momentos. Né? Existe o ponto de você criar possibilitar a atenção do camarada ser mais... Até porque uma das características do TDAH é o hiperfoco, né? Então, meu filho tem TDAH, por isso que ele é assim, ele é desatento para tudo? Não, vai ter coisas que é o hiperfoco. E o hiperfoco está diretamente relacionado ao quê? Interesse. Ao interesse do camarada. Exatamente. Então, existem estratégias onde você aumenta o interesse do aluno por uma matéria X ou Y, de maneira a conectá-la com a vida real, conectar uma matéria com outra, enfim. Então, o que eu venho fazendo aí ao longo dos últimos anos é treinar a capacidade dos adolescentes de se programar por meio de metas semanais e estratégias de rotina, coisas que eu adaptei da engenharia para a vida dos adolescentes. A estudar. Então, existem uma gama de técnicas. É claro, seu filho não precisa se encaixar em uma exatamente, mas existe uma gama de técnicas que vai melhorar o desempenho dele. E a conectar uma matéria com outra e uma matéria com a vida real, que seria facilitar a postura ativa do adolescente, né? Quando ele vê o porquê que ele está aprendendo uma coisa, a chance dele se interessar é muito maior. E aí você usa associação. Exatamente, a gente associa várias matérias entre si. Show. E a matéria com a vida real. E foi o método que a gente vem não só desenvolvendo, mas lapidando também ao longo dos anos. Então, é isso. Eu acho que se você que está em casa aí tem interesse nesses tópicos que eu e Geraldo temos experiência, acho que você vai gostar bastante aqui de ficar com a gente pelos próximos minutos. A minha primeira pergunta ela é bem específica. Você tem algum adolescente como paciente, né, que está prestes a entrar no ensino médio? Tenho. Tem, né? Como que é esse processo? Porque, falando da minha perspectiva, né, por que eu criei essa pergunta? Eu tenho até um interesse genuíno nisso, eu tenho vários alunos que falam assim, meu amiguinho tá no primeiro ano, tá se lascando, tá precisando de ajuda, 1, 2 e 3, eu tô aqui no 9º, aí já começa a gerar uma ansiedade. Total. No adolescente que tá no 9º ano. Como é que é esse processo de ajudar o aluno na perspectiva psicológica numa preparação que nem chegou ainda, né? Num problema que é futuro. E assim, o que chega para o meu paciente do 9º ano o primeiro ano é o ano mais difícil do colégio, o primeiro ano, estatisticamente, é o ano que mais reprova. Isso é verdade, eu consigo atestar isso aí. Se você, com essas notas no 9º ano, imagine quando você chegar no primeiro ano. Então, provavelmente, o seu resultado vai ser muito satisfatório. É engraçado porque os colegas, né, os pais, eles antecipam realmente isso, que ano que vem já profetiza, você vai reprovar, você não vai conseguir acompanhar. E é sempre de forma negativa, né?
A psicologia fala que o reforço negativo geralmente não motiva o camarada, não estimula. A gente tem sempre que reforçar positivamente. E o que vai fazer o meu paciente também querer chegar bem no primeiro ano é o quanto ele se sente preparado. Por isso que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, o que é que hoje ele pode fazer no nono ano, para que ele faça o nono ano bem feito e partindo do princípio que eu vou estar preparando ele emocionalmente, psicologicamente, para chegar neste primeiro ano, já que você está dizendo que realmente também é o ano mais difícil, mais preparado, mais autoconfiante. E lembrando que as pessoas evoluem com o tempo também, né, Vitor? Às vezes no nono ano, o camarada, ele, de repente, ele está num grupo de colegas que não estudam tanto, ele não tem um acompanhamento com a mentoria, os pais poderiam estar mais presentes nesse assunto. Agora, se ele no primeiro ano, ele vai estar mais maduro, ele está num processo que faz ele se sentir motivado, porque o que a psicologia fala? O que é que mais motiva o camarada? O ambiente. Então, se eu estou num ambiente que as pessoas têm uma cultura e um objetivo semelhante ao meu, há uma maior probabilidade sim de eu vestir a camisa e chegar mais forte nesse primeiro ano. Uhum. Entendi. E como eu, assim, como pai, consigo tanto auxiliar o meu filho nesse processo, mas ao mesmo tempo consigo lidar também com essa relação emocional que é essa antecipação. Só lhe dar um contexto, né? Perfeito. Eu já tive alguns clientes que chegaram para mim e falaram: meu filho acha que ele é burro, porque ele estuda e não rende. E aí eu me coloco muito no lugar do pai, sabe? Não só do aluno, mas imagina você ser pai de um menino ou de uma menina que chega para você e fala: pai, eu sou burro, não adianta eu estudar não. Pô, isso também deve gerar uma ansiedade no próprio pai, não só no aluno, né? Mas, então, a minha pergunta é, primeiro, como lidar com isso como pai e, ao mesmo tempo, como auxiliar o seu filho? Se meu filho chegasse para mim e falasse que eu era burro, eu perguntaria para ele qual é a conclusão que ele chega a isso. Pai, eu sou burro porque no último trimestre eu fiquei em recuperação na maioria das disciplinas. Então eu diria assim, filhão, um resultado ruim não determina quem é você. Vamos tentar entender o que é que fez que você teve esse resultado insatisfatório. Quantas horas de estudo você teve por dia? Quantas listas de exercícios você respondeu? Como é que seu cérebro aprende? Lá naquele a gente aplica um questionário para saber como o cérebro aprende. Se ele é visual, auditivo e sinestésico. Será que o seu cérebro é visual e você está usando a sinestesia ou a forma auditiva para poder aprender? Então são esses conceitos. Outra coisa também, a gente não pode partir do princípio que o papel dele como aluno é o fator único em sua vida. Lógico que o estudo, a rotina, a escola é fundamental, é essencial, mas ela não é única. Existe um outro jovem ali por trás, existe um atleta, existe uma alimentação saudável, existe um sono, existe uma rotina, existe uma família por trás também. Então eu não permitiria que a autoestima do meu filho baixasse, você como pai, mãe que está nos ouvindo, por causa de um resultado insatisfatório. Então, acaba que a gente meio que tem que tentar entender aquele resultado, quebrar em pedacinhos menores e tentar resolver. Tipo assim, se você está concluindo isso, se sua conclusão vem de notas baixas, você tem que parar, refletir o que causou aquilo e tentar resolver a causa e com o tempo ir tirando isso da... Porque se a gente não desconstruir, como você está falando, provavelmente o jovem ele não vai se sentir motivado para suar a camisa nos próximos trimestres. Pai, eu sou burro mesmo, fiquei em recuperação em todas as matérias, então é isso que a vida tem a me oferecer. E aí uma coisa que a gente sempre fala na psicologia é você trazer para si a responsabilidade, que é a autorresponsabilidade, que às vezes eles terceirizam, né? Uhum. É porque o professor ensina mal, é porque trocou de professor durante o trimestre, a prova estava difícil, o conteúdo, o livro. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Quanto mais você terceiriza a sua responsabilidade, menos você evolui. E como é que eu, como pai, posso auxiliar o meu filho a ter esse processo? Entendeu? Assim, claro que a responsabilidade de ter ou não ter isso é do adolescente. Mas a gente sabe que a gente, como tutor, a gente, como facilitador ali, e tem um papel que pode acelerar ou retardar você criar a sua própria autorresponsabilidade. Então, como é que, pela sua experiência, você vê assim, que a família pode auxiliar? De novo, deixa eu lhe dar um contexto. Perfeito. Eu, muitas vezes, pela reunião que eu converso com a família, eu já sei, muitas vezes, como é que vai ser a reunião com o adolescente.
Às vezes eu vejo assim, pô, esse pai ele tem uma característica mais assim, uma característica mais assada, e quando eu vou conversar com o adolescente, eu vejo que muitas vezes a postura do adolescente, ela reflete a forma como o pai lidou com todo o processo da contratação da mentoria. E aí eu vejo que, assim, de maneira empírica, que existe uma relação de como você age e de como o seu filho vai se espelhar naquilo, né? Então era isso que eu queria entender. Além desse espelhamento, mas também do como eu posso facilitar que meu filho tenha essas habilidades. É importante lembrar que isso não é um processo da noite para o dia, isso é uma construção. E eu colocaria em prática duas coisas. O primeiro, reforço positivo e experiências para que o meu filho ele possa ter uma boa autoestima e, consequentemente, uma boa autonomia. Porque a gente fala assim, meu sonho é que meu filho, ele todo dia chegue sozinho da escola e estude. Responsabilidade. Mas que outros papéis na vida dele o seu filho tenha responsabilidade? Porque o seu filho ele não tem responsabilidade em escolher uma roupa que ele vai para uma festa, organizar o seu quarto, organizar o seu material de estudo, limpar o tênis do futebol. Porque será que ele vai ter responsabilidade também com o compromisso na sua escola? Se ele nunca teve na vida. Se eu nunca reforcei meu filho positivamente. Se meu filho nunca tentou sentir o gosto do que é ter um resultado satisfatório. E esse resultado satisfatório não necessariamente é só na nota, porque a nota daqui a 2, 3 meses. Mas o resultado satisfatório seria num simulado, seria nas questões, seria ele aprender, seria estudar com ele, ou fazer perguntas a ele. Eu começaria fazendo perguntas simples, colocando questões fáceis, para que ele vá reforçando a autoconfiança dele e ele parte do princípio, cara, eu consigo aprender, isso é possível na minha vida. Então, a maior tendência, sim, dele querer repetir aquele comportamento. Até porque o nosso cérebro ele é viciado em recompensas. Pronto. Você pontuou isso, eu acho uma coisa bem interessante de a gente aprofundar. No que tange a... Tem muitas famílias que querem criar essa relação de causa e consequência com o esforço e uma possível recompensa. Às vezes seja numa viagem, seja numa mesada, seja enfim, meu filho, se você se esforçar durante esse processo, você vai ter essa recompensa aqui. Como que a gente faz para lidar com isso sem exagerar? Porque às vezes tem um pai que pode tentar fazer isso demais e o tiro sair pela culatra. Pode ser que um pai acabe cobrando exageradamente, enfim, coloque metas muito difíceis. Enfim, como que a gente faz isso sem exagerar? O reforço positivo, seja prometendo uma viagem, seja trocando o telefone, seja dando uma bicicleta nova, ela vai muito da cultura da família. O que eu sempre falo é, dê algo na qual ele valorize e na qual ele se sinta merecedor. Porque se você combina com seu filho para ele passar por média, e para ele passar por média não é um esforço tão grande, e com esse resultado você, sei lá, promete uma viagem para o exterior, você está mostrando para ele que pequenos esforços simples geram grandes conquistas. Ou seja, futuramente ele vai ter dificuldade, seja no Enem, seja num concurso, de ter um grande esforço para algo que ele não sabe se ele vai ter um resultado ou não. Eu senti isso na prática aí na minha vida. Quando eu estava de maneira, uma proporção menor, mas eu senti muito isso. Para mim, passar no colégio sempre foi muito fácil. E aí eu cheguei na faculdade, eu tinha que me esforçar, e aí foi um período de adaptação bem complexo, entendeu? Porque você está acostumado ali com... Você se esforça X e colhe um benefício, e aí você chega em outra situação da sua vida que você se esforça o mesmo tanto e não colhe aquele benefício, é um processo de frustração grande realmente. Então, com o que você está falando, você está querendo dizer que é basicamente tudo uma questão de proporcionalidade, né? Isso. A gente tem que tomar cuidado para nem o esforço ser grande demais, para a recompensa pequena demais, nem o contrário. E mostrar para o nosso filho também que o resultado ruim não determina quem é ele. É muito importante isso. Porque os meus pacientes, às vezes, eles falam, foi mal no futebol, no campeonato, eu sou um péssimo atleta, eu sou um horrível jogador. Então, não é por aí também. Nem que é uma questão de one and done, né? Porque você foi uma vez e é isso, porque você tirou uma nota ruim e acabou. Esse processo de você, não, ok, isso foi um resultado, vamos quebrar, vamos desconstruir isso aqui e melhorar para a próxima também. Eu acho que foi por isso, inclusive, que eu coloquei o nome da minha empresa de melhoria contínua. Massa. Porque eu acho que esse processo de... O resultado final, ele é uma consequência. E na vida você não deveria se preocupar somente com
consequências, você deveria se preocupar com as causas daquilo, para que eventualmente você, né, colhesse frutos do seu Eu acho que o resultado. lance também é a gente curtir o momento, sabe? Se eu tenho um ambiente de estudo favorável, se eu tenho técnicas de estudo favorável, se eu escolho um momento bom para estudar, gerador de estudo de manhã, chego em casa, almoço, eu preciso descansar um pouquinho, que aí eu vou estar voando naquele momento. Eu acho que muitas vezes meus pacientes eles falam para mim, Geraldo, eu não sei qual é o melhor momento para estudar. Como assim, bicho? Você não sabe, você faz todo dia, você não sabe. Eu não sei, às vezes é depois do almoço, às vezes é de noite, às vezes é no final da tarde. Então a gente tem que identificar qual é o nosso pico de produtividade, para que eu possa estar ali 100% presente. Ok, eu entendi, no geral, como eu, como família, teria que dar um suporte prático pro meu filho. Mas como é que fica a ansiedade do pai mesmo, que tá escutando isso, entendeu? Assim, Porque, de novo, mais uma vez, dando contexto, eu já cheguei num caso onde uma família chegou pra mim e fez, ó, meu filho tá aqui tirando 4,5 em praticamente tudo e tal, mas ele quer fazer medicina e aí, enfim, então acaba que você tem um camarada com resultado X, que ele tem que bater um resultado muito mais alto do que aquele, de acordo com os objetivos que ele tem, e muitas vezes eu tenho que lidar com a família, com a ansiedade dos pais, porque o pai chega e faz um aninho resolve, né? Aí eu, rapaz, pro seu filho sair de 4,5 para 9, acho que um aninho não dá, né? Porque ele vem os últimos 14, 15 anos aí estudando de um jeito e a gente vai ensiná-lo algumas técnicas de estudo, ele vai aprender a entrar no ritmo. Então, tem todo um processo que eu tenho que lidar também com a expectativa de tempo. Porque, assim, quando não é com a gente acha que as coisas levam menos tempo do que elas realmente levam, né? Então, um pai chega e pode achar que pro filho melhorar, sair de from zero to hero, sair de uma faixa X para chegar numa faixa bem maior, ele vai conseguir fazer isso rápido. E aí é uma dificuldade minha, então eu queria perguntar para você, como é que como pai, lidar com essa ansiedade de querer que o filho melhore? Os pais, eles vivem muito a vida dos filhos. Na minha época, meus pais não sabiam nem quando era uma semana de prova. Hoje, os pais, na semana de prova, eles mudam a rotina de trabalho deles para se adequar à rotina dos filhos, para sentar com eles e estudar. E aí a gente falando sobre o modelo de pais, né? O modelo de educação que superproteção está tão em alta assim. Mas por quê? Porque eles colocam muita expectativa. E os pais, eles também não querem que seus filhos se frustrem. Porque a partir do momento que seus filhos se frustrem, eles vão ficar mais para baixo, mais ansiosos, mais tristes. Mas é importante a gente lembrar também que esse processo de frustração faz com que os filhos cresçam e se desenvolvam emocionalmente. Então, assim, aquela frase, né, clichê que mar calmo não fazem bons marinheiros, não faz bons marinheiros. E a gente tem que trabalhar nesse processo com os nossos filhos. Ou seja, pais, não vivam as expectativas dos seus filhos. Eles precisam ter essa autonomia para trabalhar essa independência também. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar. E acompanhar é diferente de sentar para aprender junto com ele. E eu estimularia muito, com certeza, a autoestima do meu filho. Porque a autoestima dele vai fazer com que o sentimento de capacidade dele sempre esteja cada vez mais alto, mais presente. Por mais que ele tenha dificuldade, mas ele sabe que ele tem condições de ter nova estratégia. Tem um jogador de basquete, Kobe Bryant, lembra dele? Uhum. E eu sou fã daquele cara. E Kobe, ele fala assim: eu aprendo muito mais quando eu perco uma partida de basquete do que quando eu ganho. E o que é que ele quis dizer com isso? E quando ele perdia, ele ia estudar cada lance, cada cesta que ele não conseguiu fazer o ponto, para poder se desenvolver e chegar mais forte na próxima partida. Por isso que o processo de você entender que aquilo é só um ponto no espaço, né, no desenvolvimento, ele é tão relevante, que Isso. é aquele resultado, do mesmo jeito que não define o seu filho, ele tem que ser, ele não pode também ser levado de maneira banal. Seu filho não tá bem, não dá pra deixar isso de lado. Você tem que parar e tentar entender o porquê daquilo e tentar resolver para a próxima vez ele tentar ir um pouco melhor. Mas também não quer dizer que ele não vá conseguir ir melhor em próximas vezes, né? É que lembrando que os pais, né, eles, lógico, amam seus filhos, se preocupam muito com seus filhos. E aí ele parte do princípio que aquele é uma oportunidade única para o filho poder se desenvolver e ser alguém.
E lembrando que também existem outras habilidades que a gente tem que fazer, que os filhos desenvolvam para que ele possa estar bem nesse processo de aprendizado. A partir do momento que eu desenvolvo também outras habilidades, você falou algo importante talvez para mim, ensinar o filho a estudar, a aprender, é essencial. Quantos pais já pararam para sentar com seus filhos e ensinar a aprender, e não só coisa da escola, Vitor, mas a aprender outras coisas, aprender a se comunicar, a aprender a gravar um vídeo, a aprender a editar, a aprender outras coisas também. O aprender é algo que vai pertencer e participar do nosso processo de evolução e desenvolvimento da vida, é contínuo, é para sempre. Uma vez eu estava olhando o seu Instagram e aí eu vi que você tinha convidado a sua filha para ir ao mercado com você. E você simplesmente, ali na hora, você não apresentou nenhum grande benefício para ela. Você só, né, chamou, ela foi com você, e aí lá, sem ela exatamente pedir, você a recompensou pelo esforço, digamos assim, de tá indo fazer uma tarefa doméstica junto com você. E eu achei isso muito interessante, porque isso fala também um pouco sobre às vezes, você deveria se esforçar ou deveria fazer uma coisa X ou Y, não porque o benefício está muito claro ali, mas porque é importante, porque você está indo com alguém que é relevante, você está ajudando alguém que você gosta, que você se importa. Eu sempre falo exatamente isso, que assim, as pessoas elas adoram se sentir importantes. Então, eu sempre faço isso com os meus filhos, sabe? Vamos no supermercado e o papai precisa de ajuda para escolher a fruta. Engraçado, porque hoje eu tenho uma alimentação muito boa, mas antes era bem mais ou menos. Por exemplo, antes eu não comia tanta fruta. Mas é engraçado, depois que eu me casei, que tive minha casa, que hoje eu compro a minha fruta, eu valorizo muito mais comer a fruta do que quando eu morava na casa dos meus pais, que chegava a fruta pronta. Hoje eu saio para comprar fruta. Antes tinha fruta lá e eu não comia. E eu fiquei pensando, caramba, será que nós valorizamos mais quando a gente participa e pertence do processo de desenvolvimento total? Porque se eu chego pro meu filho e falo, olha, você vai fazer isso dessa forma, é uma coisa. Agora, filho, vamos fazer isso e vamos ver como é que faz. Filhão, chegou a melhor forma que você acredita que isso deve ser feito. Exato, ele se sente valorizado. Então, nesse dia, a gente foi no supermercado comprar fruta e ela escolheu as frutas lá, né? Enfim, eu também coloco coisa que não vai ter erro, né? Coloca as frutas boas, minha filha, o que ela pegar ali vai dar certo. E no final eu recompenso. Isso também é o cheirinho da clínica. Todo mês eu vou comprar o cheiro da clínica, a essência. E eu sempre compro um mês uma essência A e essência B. Então eu cheguei lá e falei pra vendedora, me dê aquelas duas, que eu sempre compro. E aí eu falei, filha, cheire uma e cheire outra. Eu botei isso no Instagram também. E escolheu uma das duas. Aí ela cheirou uma, cheirou outra. Papai, eu gostei mais dessa. Aí eu, que legal, você ajudou o papai. Então assim, isso eu vou fazendo com que ela entre no processo de responsabilidade da casa, da família. E o meu objetivo futuro é que ela tenha esse processo de responsabilidade com as coisas dela também. Seja o quarto, seja o estudo, seja as notas, seja o compromisso escolar. Ok, quando ela chegar no 6º ano, você já sabe, né? Já sabe pra onde mandar. Beleza. E interessante você ter pontuado isso, porque dentro da Kaizen Mentoria, a gente sempre ensina muito o aluno a fazer. A gente não faz por ele. Então, o que acontece? Quando você convida o aluno pelo processo de investigar como fazer alguma coisa, o seu ponto de partida, ele sempre é como ele está fazendo no momento. Então, assim, olha, eu quero te ensinar a estudar matemática. Como é que você faz hoje? E aí, aquele é meu ponto de partida. Eu vou ver, assim, quais pontos positivos, quais pontos negativos, como que ele faz, e eu vou lá e digo, olha, interessante que você já faz isso e isso. Isso aqui, ó, cientificamente, já é comprovado de que isso melhora o desempenho. Nossa. Vamos fazer mais disso que você intuitivamente já está fazendo? E aí a gente pega e vai puxando, porque é isso, de novo, né? Falando sobre o nome da empresa. O nome é Melhoria Contínua, porque eu acredito que se na semana que vem você fizer uma coisinha melhor, e na semana que vem outra, e outra, e outra, quando chegar no final do ano, você já está estudando de um jeito completamente diferente. Legal. Então, a gente pega um ponto de partida, ajusta uma coisa. Aí, até colher o resultado. Viu como melhorou? Aquilo virou o novo status quo. Aquilo virou a nova zona de conforto. E aí, vamos de novo. Outro pezinho para fora da zona de conforto. Vamos tirar isso aqui que não está funcionando muito bem, vamos botar isso aqui. Então, a gente sempre vai ajustando uma coisa por vez. Até o adolescente, no final do processo, tá bem melhor. Por isso que eu digo assim, que mudanças estruturais, elas não vão acontecer da noite pro dia. Qualquer pessoa que está tentando vender isso, ou para você, ou para o seu filho, está mentindo. O seu filho não vai sair de ser um aluno mediano para ser o melhor aluno da sala em um ano.
Isso não vai acontecer. Inclusive, eu tenho vários alunos que foram aprovados em medicina e em federais ao redor do Brasil. Hoje a gente tem muito aluno em São Paulo, Curitiba, Ceará, enfim. E esses alunos, eles chegam pra gente assim, nossa, eu quero passar em medicina, eu tô no meu 3º ano, eu fui um aluno médio até agora, mas agora eu vou dar tudo de mim. Aí eu já começo dizendo, olha, existe uma boa chance de você dar tudo de si, não funcionar com 1 ano. Mas a gente tem que tirar isso do contexto da aprovação, porque isso parece uma coisa muito próxima da gente. Se eu chegasse para você e falasse, Geraldo, eu tô precisando construir um reator nuclear. Você tem 1 ano aí. Você tem 1 ano para fazer. Dê tudo de si, cara. Dê tudo. Você não vai conseguir. Jamais. Entendeu? Então não funciona da noite pro dia. Entendeu? Então quando a gente exagera, isso é uma coisa muito comum na engenharia. Eu gostei desse exemplo. Chama condições de fronteira. Você exagera para um lado, exagera para o outro para tentar entender qual é aquele problema que você tá. Então, assim, se para você construir um reator nuclear demorasse 20 anos, então você comprovou que não é tudo que você faz em 1 ano. Então, como é que você pode chancelar de que ser um aluno mediano e passar em medicina é uma tarefa de 1 ano? Você não tem como dizer isso com certeza. Isso não é uma ciência exata. Até porque a maioria dos alunos que entram em medicina na universidade pública não terminou o 3º ano no ano anterior. Não terminou. Não, a média são 3 anos. 3 anos e meio, 3 anos e um pouquinho. Os pacientes sempre falam isso. E então, assim, a gente tá falando de um processo complexo, que é você melhorar no estudo, é você parar de estudar de um jeito e começar a estudar de um outro. Então, tudo isso tem que ser feito com muita calma e assim, melhorando uma coisa cada vez. Se você tentar abraçar o mundo, e aí é onde vem minha próxima pergunta, se você tentar abraçar o mundo, de novo, empiricamente, eu sei que se tentar fazer isso, não vai dar certo. Por quê? Porque o aluno vai se frustrar no meio do caminho. E eu digo isso numa taxa de velocidade mesmo. Se você colocar no seu prato mais do que o que você consegue mudar, vai ter um efeito reverso. Porque você vai passar do seu limite, e aí se você poderia ter melhorado 5 aspectos no seu estudo, você tentou melhorar 7, você não melhora os 5, que era a capacidade. Você melhora 3. Então, assim, existe um problema sério quando você tenta mudar mais do que o que você consegue naquele intervalo de tempo. Boa. E aí eu queria entender se existe alguma coisa psicológica por trás, entendeu? Um processo de frustração, alguma coisa assim que atrapalha esse desenvolvimento, entendeu? Tá, mas aí a sua pergunta seria... Quando eu tento fazer mais do que o que eu realmente consigo, quais são os problemas vinculados a esse processo? Problema de ansiedade, o problema que pode trazer. Tá, o problema é que ele pode configurar que ele não tem capacidade e competência para executar aquela ação. Ou seja, eu vou estar reforçando negativamente o meu filho ou o meu aluno. E o reforço negativo, ele não faz o camarada se motivar, que é o que geralmente os pais fazem. Os pais fazem o quê? Você ficou de recuperação, então você não vai ser ninguém na vida. Dificilmente o jovem vai estar lá pensando, caramba, no próximo trimestre eu vou mostrar ao meu pai, à minha mãe, que realmente eu vou ser o melhor aluno. Dificilmente. Aquilo ali cria rancor, cria raiva, cria tristeza. Você vai ter uma aversão àquele ali. Então, geralmente, a gente começa pelo conteúdo, pela disciplina, pelas questões mais fáceis, para que ele possa desenvolver pensamentos como... Cara, isso é possível. Por quê? Porque diante de toda situação, a gente causa interpretações. E aí, às vezes, as nossas interpretações, elas podem ser negativas. A psicologia fala que nós temos uma parada chamada mindset e crescimento. O que é o mindset? Mindset é a interpretação que eu dou diante da situação. Temos o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, eu digo que é como se fosse uma âncora, puxa o camarada para baixo. Eu sou burro, isso é difícil mais para mim. O mindset de crescimento é uma interpretação saudável em cima do resultado ruim. Isso é pra tudo. A gente tá falando de nota, mas minha namorada acabou comigo. Eu não sou interessante, nunca mais vou conhecer alguém. Isso é um mindset fixo. E qual é o mindset de crescimento? Então, a gente tem que identificar o processo que eu estou vivenciando e como eu cheguei até ali. Porque se eu sempre parto do princípio que eu não sou bom o suficiente para poder executar e ter um melhor resultado, há uma maior probabilidade da gente criar uma distância. Melhor nem tentar, né? Porque ele já vai achar que isso é difícil demais para ele. E aí a gente sempre vai querer resultados a curto prazo mais fácil. Por exemplo, porque as pessoas hoje estão cada vez mais viciadas na tela. Porque o tempo todo aqui eu vendo um Reels, vendo um vídeo, tô curtindo um short, alguma coisa assim do tipo, tá fazendo com que o meu cérebro ele sinta pequenas doses de recompensa, de prazer e de motivação. E aí quando a gente pega e estuda, é totalmente ao contrário.
é você fazer um investimento aí de meses, você falou aí até ano, camarada para passar em medicina, a maioria, a média, né? Tá em 3 anos, ou seja, como é que eu vou falar pro camarada que ele vai ter que passar 3 anos se dedicando a algo para poder ter sucesso? Isso lembrando que não é uma garantia, né? É um processo... E aí, Vitor, como é que eu vou falar pro cara? O cara vai estar para concurso público, pega um concurso aí pro judiciário, 5 anos, 4 anos, uma média. E também não é uma garantia, isso é a média das pessoas que passam, não é 100%. Pode ser que você demore 10, pode ser que você não passe, né? Pode ser que você desista. Uma coisa que eu falo é o seguinte, tudo que você começou e não terminou, um dia você finaliza. Não parou, desculpa. Tudo que você começou e não parou, um dia você finaliza, um dia você conclui. O meu objetivo é passar em medicina. Cara, eu só vou parar quando eu passar. Agora, o lance é curtir o momento. Eu preciso identificar minha evolução, eu preciso ter um apoio, eu preciso ter uma mentoria, mas eu preciso também entender que aquela nova rotina faz parte da minha identidade. Até porque, Vitor, você sabe que quando o camarada passar em medicina, passar no concurso, ele vai continuar aquela rotina. Aquilo é só o começo. Ali faz parte da vida dele. E onde eu tiver, eu vou me adaptar àquilo. Eu tenho uma rotina de atividade física diária. Cara, onde eu tô, eu faço. Eu tô sendo sincero. Onde eu tô, eu faço. Lembrando, antigamente era assim, eu viajava, eu não fazia atividade física, né? Hoje eu viajo, eu faço. Aí o cara fala assim, bicho, mas tu faz atividade física viajando? Meu amigo, é aí que eu faço mesmo. Por quê? Às vezes, as últimas viagens que eu fiz, eu gosto de correr. Então... A Europa tava em dia, né? Era. Então, assim, pô, ali foi massa, bicho, porque a gente foi pras ilhas. Então, eu acordava cedo, rodava as ilhas todinha, correndo, chegava em casa, no hotel, desculpe, tomava café da manhã com a minha esposa e ia conhecer novamente os mesmos pontos. Era muito massa, bicho. Então... isso faz parte da minha identidade, faz parte da minha rotina, né? Acho que a gente tem que colocar isso aí na cabeça desses jovens. E assim, você falou sobre fazer parte disso, eu acho, e já que a gente tá falando um pouquinho de ansiedade também, ao processo, eu acho que uma coisa bem interessante a você pontuar é que, poxa, se vai ser um objetivo de 3 anos, ou de 2, ou de 4, enfim, você não tem como pontuar exatamente, né, quando que alguém vai ser aprovado ou não num curso difícil, um curso complexo. E a sugestão oficial do psicólogo aqui é que você curta o momento. Então, uma coisa relevante para você curtir o momento é você entender como que aquilo lhe fortalece para os seus objetivos lá na frente. Então, toda vez que eu penso, poxa, eu quero ser um empresário muito top. Eu, particularmente falando, né, um dos meus objetivos é ser um dos maiores empresários do RN. Massa. Quando eu penso que esse é o meu objetivo lá na frente, e eu penso assim, pô, eu quero ser um dos melhores empresários, e eu tô nervoso porque eu vou ter uma reunião com o pessoal X ou Y, eu já fico assim, não é compatível. Se o meu objetivo é aquele, eu não posso... Não é que eu não possa ficar nervoso, né? Mas, assim, eu não posso deixar que o meu nervosismo me atrapalhe numa etapa natural, inerente ao meu objetivo final. Então, assim, quando você pensa um pouco mais longe, você pensa assim, o cara que quer passar em medicina, a vida dele não se resume a eu quero passar em medicina. Não. Eu quero ser médico. Eu quero ajudar pessoas, eu quero executar cirurgias de alta complexidade, eu quero ganhar muito dinheiro, não tem problema, não tem problema você falar isso em voz alta, né? Eu quero ganhar muito dinheiro, enfim. Então, o cara tem objetivos que eles não são vinculados com passar no curso. Passar no curso é uma etapa. Isso. Então, acaba que você tem que pensar assim, cara, se eu quero ser um médico top, qual é a habilidade que eu estou treinando durante esta etapa que vai me ajudar lá na frente? Então, a maioria dos meus alunos que são bem-sucedidos nesse processo, eles têm essa mentalidade. Eles falam assim, pô, eu quero ser cirurgião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a trabalhar duro agora, eu vou aprender a me dedicar, porque isso é um aprendizado, né? Isso. Você não aprende a se dedicar da noite para dia. Você não acorda e fala, agora eu vou começar a estudar 60 horas por semana. Não funciona assim. Então, eu vou usar essa etapa para treinar uma habilidade que é importante para mim lá na frente. Então, eu vou aprender a estudar. Por quê? Porque se eu aprender a estudar, para eu ser cirurgião durante o curso, eu vou precisar. Total. Eu preciso passar numa das residências mais difíceis do Brasil. Então, você já chega mais forte se você passou por um processo seletivo como o do vestibular, que é difícil. Então assim, é olhar o curto prazo como o que esse curto prazo me ajuda no meu objetivo
final mesmo. Você falou em residência. A Kaizen faz mentoria para a prova de residência? Para quem é médico ou estudante de medicina? Não oficialmente. A gente faz para algumas pessoas, sim. Vocês têm clientes assim? A gente já ajudou um pessoal aí a passar em algumas federais de residência. E concurso mas não, concurso público não. Nunca. O máximo que eu já fiz, mas aí era Vitor, não era Kaizen, né? 3, 4 anos atrás, eu já preparei um pessoal para concurso da diplomacia, outros concursos assim que são mais complexos. Mas eu não tenho um grande interesse em entrar por aí, não. Esse público. De medicina eu até tenho. Porque aí aquele aluno que entra com a gente no ensino médio já era um aluno muito bom, Isso. queria construir uma estratégia para passar de primeira. Então, eu tô no 2º ano e eu quero tentar ser aprovado sem ter que ir pro cursinho. Pronto, aí esse aluno, geralmente ele vem pra gente. A gente tem muitos dos melhores alunos dos melhores colégios, eles vêm pra gente pra tentar passar de primeira, né? E aí quando esse camarada entra na faculdade, às vezes ele continua com a gente. Então aí a gente continua a mentoria dali. E aí por isso que eu tenho mais interesse na residência do que em concurso público, porque eu posso continuar você com aquele meu processo. aluno. E você já conhece o ritmo da Kaizen, né? Exatamente. Já tá familiarizado. E aí é outro processo. Aí eu pego uma pessoa que tá ou no final do curso de medicina ou já é médico e coloco para mentorar esse cara que entrou na faculdade. Mas assim, como eu disse, não é uma coisa estruturada que a gente tem hoje. Os pais perguntam assim para mim, Geraldo, os jovens hoje, eles desenvolvem mais depressão, transtornos, suicídio na adolescência aumenta cada vez mais, automutilação também, isso é um fato. Os jovens hoje, eles têm mais tendência a ter esses transtornos na saúde mental. Mas pegando para Kaizen, você acha também que o jovem hoje, comparado ao jovem de 20 anos atrás, que é o meu caso, você acha que ele sabe estudar menos do que na minha época? Não, ele sabe estudar bem mais. Na verdade, isso é uma coisa interessante que você pontuou. Porque eu, particularmente, eu sou um defensor bem grande dessa geração atual. Eu acho que muita gente gosta de bater na geração atual, mas ninguém aqui passou pelo processo que eles estão passando. Total. Eu lembro claramente quando começou a ter smartphone e que isso influenciou negativamente no meu desempenho dentro da faculdade. Agora você imagina você ser um adolescente e você tá no colégio. Formando a personalidade, caráter, eu não sei se social. eu não sei se o meu desempenho estudantil ia ser tão bom quanto foi se tivesse Não, seria diferente, ou melhor ou pior. Não, tudo bem. Seria diferente. Mas é por isso que eu não julgo, entendeu? Por isso que eu defendo, porque eu acho que a pessoa que tá julgando a geração atual, ela não tem lugar de fala porque ela não passou por aquilo. É difícil. E quando a gente pega esses dados, há comprovação, sim, em relação a essa questão da tecnologia, da exposição, da mídia. O começo, o boom dos smartphones está muito relacionado com automutilação. Alta demanda. Então, por exemplo, a minha pesquisa lá no mestrado em neurociência é em burnout. Uhum. E um dos fatores que aumenta o risco de burnout é isso. Dependência tecnológica, exposição social, a alta demanda acadêmica. Então, realmente é totalmente diferente. Não, quando a gente vai estudar o burnout, né, que é a minha pesquisa, não fala nada que poderia estar sendo associado a 20 anos atrás. E aí, isso é interessante pontuar, porque hoje o colégio é muito mais complexo do que ele é antigamente. Total. Então, veja, você tem um volume maior de matéria, Isso. Você tem uma matéria mais complexa, Você tem demandas extra. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu com 13 anos eu não ia pra festa, show, esse tipo de coisa. Hoje, os adolescentes, eles estão mais expostos a essa vida social mais cedo. Então, você tem demandas sociais entrando e eu, de novo, não julgo, porque eu acho que se eu estivesse no lugar deles, eu ia querer sair também. Por quê? Porque todos os meus amiguinhos estão saindo. Então, na minha época, todos os meus amiguinhos iam jogar bola, eu queria jogar bola. Hoje, se todos os meus amiguinhos estão saindo, é um comportamento de grupo natural. Então, assim, é mais difícil, é um volume maior, é uma situação mais complexa, e se o adolescente ele não souber estudar, ele não souber se organizar, a chance de você ter Se perder no processo. Se perder no processo é muito alta mesmo. Massa. Então, esse é uma das coisas que a gente resolve hoje em dia. O adolescente que ele precisa melhorar no desenvolvimento de técnicas de estudo, de como se organizar, para dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Para a gente finalizar aqui, uma coisa relevante que eu queria entender de você é como que os valores familiares eles afetam na
parte estudantil. Então, por exemplo, às vezes eu chego com um pai que ele quer cobrar nota, ele quer, enfim. Eu digo isso porque às vezes as pessoas querem, por exemplo, deixar para entrar na Kaizen no começo do ano que vem, porque aí a gente vai pegar a coisa do zero. Não tem essa mentalidade, esse valor de que, poxa, eu posso usar o momento de agora para ir melhorando aos poucos e quando chegar lá na frente eu vou estar mais pronto para o meu desafio. Enfim, ter essa coisa da antecedência também, de se preparar para os desafios futuros, antever alguns problemas. É porque os pais, eles têm uma cultura que é assim, a gente só vai mexer na ferida quando ela estiver sangrando. Pô, Geraldo, por que eu vou levar meu filho a um psicólogo se ele não tem nenhuma queixa emocional? Geraldo, por que eu vou levar meu filho para uma mentoria de estudos se ele tem resultados satisfatórios? Às vezes ele tem uma nota baixa, mas faz parte do processo. Do mesmo jeito que o filho ficou triste ou ansioso, não necessariamente ele tem que ir ao psicólogo. Mas aí você falou de cultura, é uma palavra muito forte. Porque se eu tenho uma cultura de autoconhecimento e de preparação para fortalecer o meu filho para quando vier um primeiro ano do ensino médio, um terceiro ano que ele vai querer aí um curso que exija mais, eu entendo que é uma construção. Então a gente precisa mostrar a esses pais que se eu quero que meu filho esteja preparado, eu tenho que construir essa base. Eu sempre faço a analogia assim, é como uma casa, um prédio. Se você fizer uma base forte, você vai ter lá na frente um resultado mais satisfatório. Isso é interessante porque isso é um conceito que eu duvido que alguém que esteja em casa discorde da gente, entendeu? Todo mundo sabe que na teoria, assim, nós temos que construir uma boa base. Mas assim, como é que a gente tira isso do papel, né? Eu acredito que essa boa base, ela vem de você, com antecedência, resolver alguns desafios que são naturais do processo. Então, entrar no ensino médio vai ser um desafio. O primeiro término com a namorada vai ser um desafio. Várias coisas que são naturais, que a gente sabe que o filho vai passar por aquilo. E quando a gente resolve aquilo com um pouco mais de calma, um pouco mais de antecedência, existe espaço para erro, existe espaço para você entender por que você acertou, por que você errou, ajustar a coisa durante o curso. E quando você não faz isso, o que você tem, às vezes, é um processo muito mais estressante de algum objetivo mais difícil que você tenha. Eu queria finalizar com a frase também que um aluno meu me falou. Um dos meus alunos foi aprovado em medicina na Federal do Ceará, no campus de Fortaleza, que é bem difícil, porque lá tem muita gente que estuda pro ITA, tem muita gente muito fera, né? Então acaba que a medicina do Ceará é outro grau de complexidade. Mas ele foi aprovado lá, e aí eu fiz assim, Pedro, por que você entrou na mentoria? E você já era um bom aluno, o que você estava fazendo aqui? Ele falou, rapaz, eu queria poder estudar sem pensar no descanso e descansar sem pensar no estudo. Eu queria ter metas claras que se eu soubesse tirar de mim a responsabilidade de, ok, eu tenho de criar o plano. O plano estava lá, foi criado junto comigo, não foi sem o aluno. O plano estava lá, foi criado junto comigo, eu tive a participação, mas a responsabilidade de dizer, esse plano vai dar certo, esse plano não vai dar certo, não era minha. Era de uma pessoa que era mais experiente do que eu e estava ali pronta para fazer esse julgamento e me dizer, não, siga por aqui, que esse caminho aqui ele tem uma maior probabilidade de funcionar. Então... E o que ele deixou claro aí também é que como vocês fizeram uma rotina para ele sabe que seguindo aquela rotina, ele vai estar pronto para qualquer vestibular, para qualquer ENEM. E quando ele estivesse no seu momento de descanso, na cabeça dele antes da Kaizen, cara, eu tô deixando de estudar. Meus concorrentes estão estudando. Hoje não, né? Hoje ele, cara, eu tô no momento de descanso porque eu mereço e porque eu bati todo o meu compromisso. Eu gostei dessa frase. E é uma coisa que gera muita ansiedade, né? Total. Quando você não sabe se, eu deveria estar estudando, eu deveria ficar... Enfim, isso é um problema sério. E você falou um pouco de burnout, né? Então, assim, quando você passa da linha do que você deveria estudar, do quanto você deveria estudar, isso é um problema sério. Vários alunos também chegam para mim, minha filha estuda pra caramba e não tem resultado. Às vezes é porque, além de estar estudando errado, está estudando mais do que deveria, aí não descansa e não consegue ter o resultado. Aí ela entra na exaustão, ela começa a ter resultados insatisfatórios, começa a não se achar capaz, que são as 3 fases do burnout. Pronto. Então, acho que é isso. Quem está
escutando a gente de casa aí, o nosso papel aqui é te ajudar a entender esses desafios que seu filho vai passar e como buscar ajuda, como buscar um suporte e poder, assim, às vezes até entender melhor daquela situação, das especificidades do seu filho. Claro que o filho de todo mundo é único, mas às vezes as situações em que ele está, alguém já tem mais experiência em lidar com aquilo do que você. Então, eu acho que esse processo de buscar auxílio, ele é extremamente importante, quanto mais as coisas forem mais complexas, né? Então, é isso. Amigo, obrigado pelo convite, tá? Estou sempre à disposição. Conta comigo. Muito obrigado pela presença aqui, Geraldo. Valeu.